Uma nova aula começa e vou trazer para você a questão da introdução à programação de treinamento, que é um assunto que envolve os passos de como você poderá iniciar o seu projeto de treinamento para o desenvolvimento de pessoas. Vamos começar? Vamos falar da etapa inicial da programação de treinamento. Identificar as necessidades do treinamento. Orientar o tipo de aprendizagem que se espera do estudante. Planejar suas aulas com conteúdos voltados aos interesses dos estudantes e observar a cultura organizacional ou educacional do ambiente onde os indivíduos estão inseridos. Então, quando nós começamos essa etapa de programação do treinamento, significa que iremos trabalhar o tipo de educação que será ministrado aos nossos estudantes, que são os colaboradores de uma empresa, estudantes de uma escola, de uma faculdade. Então, você precisa conhecer o seu público-alvo, as pessoas com quem você irá trabalhar e, principalmente, transmitir o conhecimento necessário. Você vai orientar o conteúdo, a aprendizagem que você pretende ministrar para o perfil de cada pessoa, para o que eles desejam, para o que eles querem. Então você vai planejar suas aulas de que forma? Com conteúdos que estejam realmente voltados e integrados para essas pessoas, para o seu dia a dia, para a sua vida. Pois não podemos simplesmente pegar um conteúdo sobre liderança profissional ou liderança de equipes e jogar qualquer coisa ali. Liderança é você liderar. Mais óbvio do que isso não precisa. A pessoa não precisa nem fazer um treinamento para saber isso. Então você precisa ultrapassar o óbvio, sair desse óbvio, ir para alguma coisa mais profunda, diferente, um contexto que envolva o trabalho atual dessa pessoa, o trabalho que ela vai desenvolver. E para isso você precisa conhecer a cultura organizacional ou educacional. O que é a cultura organizacional? É a cultura de uma empresa, é como aquela empresa trabalha, como ela trata os funcionários, como ela atua no mercado, como ela atua com seus clientes, com seu público-alvo. Então essa cultura é seguida pelos colaboradores. São as regras, são as normas, são os valores que essa empresa possui. Se você não conhecer esses valores, você não poderá criar um treinamento adequado. Então, você precisa falar com os gerentes, falar com os donos, os diretores, executivos, o presidente da empresa e conhecer. Me conte a história da sua empresa. O que a sua empresa faz? Como ela atua no mercado? Como ela se vê daqui a alguns anos? Ela é líder? Não é? Está tentando essa liderança? Quais são os seus concorrentes? Com essas informações, e são apenas algumas, você pode criar mais perguntas, você terá condições de indicar o melhor tipo de treinamento. Em uma empresa, você não faz um treinamento geral para todo mundo. A empresa tem 10 mil funcionários, você coloca todo mundo num campo de futebol e usa um microfone e um telão e faz um treinamento geral. Não, você faz por áreas. Área financeira, recursos humanos, o pessoal de produção, enfim. Todo mundo ali de cada área vai receber um treinamento dentro da sua área, para que ele possa aplicar e trabalhar melhor na sua função, desculpe. E assim poder desenvolver e melhorar a produção. A ideia de um treinamento é que as pessoas evoluam. Aí você pode me perguntar, mas professor, já ouvi dizer que tem empresas que não gostam de dar treinamento, porque aí as pessoas aprendem mais e vão procurar outras empresas e deixam a empresa na mão, porque aí, né, já recebeu o treinamento de graça e o que ela faz? É simples. A empresa tem que ter a seguinte consciência. Ela tem que reter os talentos. O que é reter o talento? Você tem um funcionário muito bom, ou vários funcionários bons. Você tem que pagar adequado, tem que dar benefícios, manter essa pessoa na empresa e com o treinamento, a empresa está gastando com esse funcionário. Esse funcionário está satisfeito com a empresa? Está aí e vai permanecer. Se ele não estiver satisfeito, ele vai embora. Então, você precisa trabalhar com a retenção de talentos, que é o quê? Manter os benefícios,
O próprio treinamento é um benefício, a pessoa fica contente em aprender algo novo e quer aplicar na própria empresa. Mas lógico, sempre vai ter aquela pessoa que quer ter o treinamento para colocar no currículo e depois ir para outro lugar. Mas isso acontece, infelizmente. Mas a empresa também tem que ajudar e reter esse talento falando, fique aqui que você vai ter chance de promoção, você vai ter chance de crescimento. É nisso que se baseia também um programa de treinamento, para que os talentos melhorem e possamos, né, trabalhar melhor com as suas funções. Nós precisamos também definir um checklist de informações para a programação de treinamento. O que é um checklist? Um checklist é um tipo de listagem, um tipo de planilha, por assim dizer, que tem todas as ações que você quer trabalhar no treinamento em uma ordem estabelecida. Então o checklist tem lá uma listagem de coisas que você quer fazer e você check. Check é checar, é você, como pegar uma prancheta mesmo e fazer um tique do lado de uma atividade que você acabou de concluir. Então, checklist isso. Então você faz a listagem de tudo que você precisa. Você vai organizar o quê? As tarefas a serem realizadas, garantindo que as etapas de um projeto de treinamento estejam alinhadas ao cronograma. Então, você criou etapas nesse checklist, então precisam ser cumpridas no cronograma de tempo que você identificou. Às 8 da manhã, das 8 às 9 da manhã, por exemplo, nós vamos falar sobre os tipos de liderança. Acabou esse horário? Vamos para o próximo. Das 10 às 11, sobre formação de equipes. E aí vai. É um exemplo para que você possa relacionar o checklist com as funções. Marcar os itens que foram cumpridos ou permanecem em aberto. Isso é importante. Se você tem um checklist, tem uma listagem, terminou uma fase, marcou, acabou. Ah, essa aqui, a segunda fase eu não consegui fazer, vou pular para outra. Tá? Chegou num ponto, você volta para aquela fase estar em aberta para você concluir. Você não pode simplesmente deixá-la aberta. Ela tem que ser concluída. Ou se, caso acontecer dessa fase não puder ser concluída e ficar em aberto, verificar posteriormente o que aconteceu para ela não ser reavisada. Pois é um problema muito grave se isso acontecer. E você precisa sanar esse problema. E ser um elemento dividido por áreas de atuação. Então, o checklist não é uma coisa geral de tudo que você vai fazer. É por partes. Num primeiro dia de treinamento, você vai fazer um treinamento de 5 dias. Primeiro dia, o tema é esse, são essas atividades que eu vou revisar. São 10 atividades. Segundo dia, o tema, eu tenho 15 atividades. Terceiro dia, o tema eu tenho 5. E você vai aí controlando esse checklist, esse monte de atividades que você tem ali em cada lista para que elas sejam cumpridas. Se você programou aquelas atividades para um dia, elas têm que ser cumpridas em um dia. Por exemplo, um dia tem 10, no outro tem 15, significa que no dia que tem 10, ela vai ser cumprida de X horário. Quando tem 15, não é que você aumentou 5 que vai ultrapassar o horário. A cada atividade tem um pouco mais curta do que a de 10. A de 5 atividades, num outro dia, tem que ser mais extensas do que a de 15, do que a de 10, para poder chegar no final do dia e ter cumprido todas. Então, é uma questão de você determinar o prazo de cumprimento de cada atividade, o tempo que ela terá dentro do que você planejou, para que você possa ter uma programação de treinamento adequada. Porque realizar um treinamento não é simplesmente pegar uma sala, jogar todo mundo da área ali da empresa nessa sala e sentar, vou bater um papinho com vocês aqui informal. Vamos lá, é assim, papá. Em 10 minutos você acabou o treinamento, que estava previsto de ser um período da manhã inteiro. Porque você não tem um planejamento, você tem que programar, tem que planejar, tem que indicar o que você vai fazer, quais são as ações. Não é a mesma coisa, a gente fala na questão educacional, um professor, seja de escola, um ensino superior, por exemplo, colégio também, ele não chega na sala e fala, hoje eu vou falar sobre tal tema, eu vou falando, não. Um dia anterior ou alguns dias anteriores, ele tem um planejamento já de aulas. Hoje já tem todas as aulas planejadas. Normalmente é isso, nós temos a aula daquele semestre já planejada, ou pelo menos do mês, com tópicos, com pesquisa, com tudo que você possa imaginar. Então, cada aula que o professor chega para ministrar para você, já foi pensada semanas antes, com todos os tópicos. Não chegou no dia, hoje, espera aí gente, eu vou ver aqui na internet, hoje eu vou falar sobre isso.
Aí começa a falar, não, não dá. Se você fizer isso, você não vai ter a base, você não vai ter estudado. Você tem que estudar tudo antes de levar para o seu grupo, para a sua equipe, para o pessoal do treinamento, para que você possa realmente passar o conhecimento. Aí nós temos a questão de previsão de ferramentas e recursos para o treinamento. Você tem que prever que ferramentas, que recursos você vai utilizar. Quando eu falo em ferramentas, eu estou me referindo a programas de computador, acesso à internet, com materiais disponíveis e recursos. Que recurso físico você tem? Uma sala, tem cadeira, tem um computador para todo mundo, tem Wi-Fi para todo mundo. Esses são recursos. Então, você precisa verificar quais as reais necessidades dos professores que irão ministrar os cursos de treinamento. Então, o instrutor tal precisa de uma sala com 20 computadores e um computador para ele, com um telão e um projetor. E nisso ele vai orientando os estudantes, ali, os treinandos, né, a encontrar no seu caminho. Na questão, então, de ferramentas, são treinamentos presenciais e treinamentos online. Treinamento presencial, como eu falei no exemplo anterior, você pode ter uma sala com 20 computadores, um computador do professor, o projetor e mais um telão. Isso é presencial. Agora, se ele for ministrar isso remotamente, online, virtualmente, ele vai utilizar uma ferramenta de comunicação, como nós temos várias por aí, posso citar o Teams, o Zoom, alguma ferramenta do Google, onde você cria uma sala de aula virtual, uma sala de treinamento virtual, em que as pessoas vão se conectar com seus próprios dispositivos eletrônicos, sejam computadores ou smartphones, tablets também, e acompanhar o treinamento. E nisso, o professor troca o seu projetor físico pela transmissão direta da sua tela do computador onde está o seu material de aula, o seu material de treinamento. Ele pode exibir um vídeo, pode exibir uma tela de PowerPoint, enfim, pode fazer vários ali ajustes para esse treinamento ferramental. Agora, com os recursos, nós temos que contar com os recursos humanos, materiais e financeiros. Os humanos, os instrutores, as pessoas que vão acompanhar o treinamento e todas as pessoas envolvidas nesse treinamento. Os materiais, se for presencial ou online, computadores, acesso à internet, é isso que você precisa. E financeiros, o custo que terá esse treinamento, porque sem a verba, você não faz o treinamento. Então, você vai fazer um treinamento em uma empresa presencial, a empresa precisa ceder o espaço. Se ela não tiver equipamentos, precisa comprar e precisa pagar um instrutor. Bonificar esse instrutor, mesmo que seja um funcionário da empresa, ele vai estar ali atuando em outra função. Então ele precisa ter alguma gratificação, que não seja monetária, mas seja alguma coisa que vale a pena para ele. Agora, se for um convidado, um instrutor convidado, vai ter um acordo ali de valores por hora, por dia, por tempo, para que ele possa fazer esse treinamento aí adequadamente. Então, você precisa prever isso antes de começar o treinamento. Você vai desenvolver o programa de treinamento, você vai colocar que ferramentas eu vou precisar, que recursos eu vou precisar. Até o checklist, ele pode ser usado antes de fazer o treinamento. Você pode colocar no checklist as ferramentas necessárias e os recursos. Aí você conseguindo, vai ticando cada elemento que você vai conquistando. Aí depois você faz o checklist do treinamento. Mas você vai trabalhar em conjunto essas ferramentas e recursos para que você tenha e a criação dos conteúdos. Porque aí, quando chegar o dia do treinamento ou os dias de treinamento, você vai ter tudo em mãos. Esse é um ponto importante. Não adianta você chegar, vou fazer um treinamento na empresa tal. Chega na empresa, você pediu computadores, pediu projetor, pediu um monte de coisa, não tem nada. Tem uma sala com cadeiras e uma mesa. E o que você faz? Não faz quase nada, porque o seu treinamento acaba de ir para o buraco, por exemplo. Então, você precisa prestar muita atenção nesses detalhes para que a sua programação de treinamento seja feita adequadamente. Não deixe nada para depois. É sempre com antecedência. Bons estudos!